sintomática. Em 1980, 1984, nós idealizamos um método de estudo do vítreo e pedimos para o Dr. Charles Schepens que adquirisse essa lente que ele adquiriu. Foi com um sujeito, colega e amigo dele, o Dr. Caju. A lente foi modificada e nós conseguimos naquela época figuras muito semelhantes que nós temos com o OCT hoje, lá em Boston, em que nós vimos tração vítreo em paciente com buraco de mácula. Isso deu origem a uma série de publicações nas principais revistas de impacto dos Estados Unidos, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi muito com isso, porque desde o começo, incentivando o professor a utilizar essa lente, a modificá-la, e isso foi que foi dando certo. Lá em Boston, mesmo em Boston, anos depois, Carmen Poliafito nos brindou com a tomografia de coerência óptica inicial e recentemente com a tomografia por tecnologia de spectral domain. E lá em Boston, nós temos hoje um curso que vai ser feito agora em agosto, dia 21 de agosto, pela doutora Julia Haller, que mostra... Poxa, quando eu vi isso aqui, falei, Júlia, você tem certeza? Ela é muito minha amiga, nós somos fellows na mesma época. Ela falou, Marcos, está mudando tudo. Liguei para ela poucos dias atrás. Falei, Júlia, mas por que options no tratamento da vitreomacular adhesion? Você está acreditando em alguma coisa? Ela falou, Marcos, a microplasmina vai mudar a nossa vida. Para pior e para melhor. Para pior que nós vamos operar cada vez menos. E para melhor que nossos pacientes vão ser muito bem tratados de uma maneira clínica. Então, esse curso também leva. Esse curso que a Júlia está mostrando vai acontecer. Eu fiz questão de trazer isso, porque são dois momentos distintos de Boston. Lá da nossa época, da lente Albayá de Cajura, que virou sucesso naquela época. Eu tenho até hoje minha lente. Os fellows passaram comigo lá. De vez em quando sobra um tempinho, entre 11 e meia-noite, nós estamos lá. Vou ver com a minha lentinha, conferir com o OCT. Realmente é um aparelho de fazer biomicroscopia. Por que a lente Albayá é muito boa? Porque você tem um ângulo de iluminação e observação muito grande. É como você está vendo um filme de uma película da poeira, do filme do cinema. Então o ângulo de iluminação veio o OCT de Boston e nós agora estamos mudando as opções, não é só mais só a vitrectomia. E é isso daí. Microplasmina é o termo que nós temos que estar olhando. Descolamento, síndrome de adesão vitreomacular é uma situação que acontece com descolamento vitreoparcial, ou chamado de descolamento vitreoparcial patológico. O vítreo descola e fica aderido lá na mácula, porque nós não sabemos muito bem, e ocorre 65% em mulheres entre 60 e 70 anos, e está aumentando. É aquela senhorazinha que está com aqueles 20, 30, com metamorfopsia, olha na fundo de olho, olha que você vê fundo de olho lá, não tem grande coisa, a não ser que em casos como esse, que tem uma suspeita de uma membrana epiteliana. Você faz o OCT, realmente tem uma tração vitreomacular importante, você opera essa senhora e o pré-operatório melhora a visão, você consegue resolver o problema com muita delicadeza. Mas o que me intriga aqui, olha, aqui, qual que é a célula que está aqui aderido, que está causando adesão? Nós tínhamos os fibrócitos, tínhamos as outras células do colágeno, e agora, recentemente, de um ano para cá, tem se descoberto em espécimes removidos durante a cirurgia que aqui tem célula de epitélio pigmentar. Mas de onde é que está vindo a célula de epitélio pigmentar que mora aqui embaixo? A célula está vindo de trás para frente? Ou provavelmente outros tipos de componentes celulares do vítreo, de células indiferenciadas, que nós ainda não conhecemos bem. Por isso, alguns pacientes têm célula do epitélio pigmentar aqui nessa região, provocando uma adesão vitreomacular. E isso está aumentando muito a incidência da síndrome de adesão vitreomacular. Vejam esse outro caso, metamorfopsia 20/30, e quando você faz o OCT, olha lá, tração vitreomacular, e que célula que tem aqui, minha gente? Que célula que é essa daqui que está provocando isso daqui? Opera ou não opera? Eu procuro não operar, a não ser quando eu vejo no outro olho que o olho, isso aqui é o olho esquerdo, com síndrome de tração vitreomacular, mas olha o que aconteceu no olho direito, no olho adélfico. No olho direito ela tem um buraco de mácula com um opérculo bem parecido com o que havia no olho esquerdo. Então, aqui a coisa está acontecendo. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu olhei o outro olho, vi que tem alguma coisa relacionada à tração vitreomacular, eu vou imediatamente indicar a cirurgia, que foi o que foi feito.
nós tínhamos no pré-operatório, já tempos depois, já examinados com outro equipamento, com a resolução completa da adesão vitromacular, visão boa, visão 20/20, melhor do que se nós operássemos um buraco de mácula, que ia provavelmente lá para os 20/30, 20/40, mas com perda de contraste, com perda de sensibilidade, com dificuldade para a colocação, principalmente, como o Virgílio mostrou muito bem, pacientes com lentes especiais. Aqui eu acho que não tem problema de ele colocar uma lente premium numa situação dessa. Mas olha essa outra senhora aqui, 50 anos, esposa ela e o marido são donos dos maiores, se não o maior laboratório brasileiro hoje, que estava, quando ela veio consultar, falou: Marcos, estou com visão tudo distorcida. Eu falei: mas esse problema, você está pondo seu laboratório lá, venda num negócio multibilionário de dólares, você veio falar comigo, você está por isso. Ela falou: mas não, está com distorção mesmo. Fizemos flúor, não tem central serosa, não tem nada, ela não tem grandes drusas, tem alguns defeitozinhos aí pigmentares na mácula. Vai lá o CT, falei: pô, Cléo, está aqui com isso daqui, seu problema está aqui. E aí, opera ou não opera? O outro olho bom. Falei: olha, isso é complicado, acho que vamos esperar. Ela falou: olha, eu estou sem tempo, minha vida está complicada, e aí vou lá, não opero e vou esperar. E vou ver maio de 2009, setembro de 2009, olha que interessante. O vidro parece que está se soltando e a camada está se voltando. Mas que célula que tem aqui? Eu não sei que célula que tem aqui que está aderindo o vidro. E agora, abril, esse mês, 2011, 2020, cravado, normal, feliz da vida, sem nenhuma cirurgia. Aí vem o Stanley Cheng, me dá esse slide aqui. Esse é o slide que o Stanley me deu. Falou: Marcos, olha só esse caso. Falei: puxa vida, olha lá, já formando o buraco, tração vidromacular importante, injetou plasmina, microplasmina, e aqui está a microplasmina soltando, buraco fechando, visão melhorando. E o que acontece? Os estudos mostraram, estudo fase 3, 30% dos casos com alívio da tração vidromacular e 54% resolução do buraco macular full thickness. Pô, e aí? Não é bom? Então, muito provavelmente, isso agora, esse medicamento foi desenvolvido em 2006 pela essa empresa chamada Thrombogenics, está em fase final de aprovação no FDA, provavelmente no segundo semestre desse ano, e provavelmente nós vamos estar usando isso aqui para tratar buraco de mácula e síndrome de tração vidromacular. Então, são 3 casos em que um resolveu com observação, um operado e um tratado com microplasmina. Mas esse aqui é um outro problema. Para finalizar, os 3 casos míopes. Maculopatia miópica por tração. 9 a 34% de olhos míopes com estafinoma posterior. Esse é o primeiro caso. Vejam só, buraco de mácula, na verdade são 4 casos. Buraco de mácula, mãe de um oftalmologista muito importante no Brasil, que nós operamos há muitos e muitos anos atrás, é a tradicional descolamento de retina posterior do alto míope, que está bem. Mas esse é o caso, o problema. Vejam só, tem uma retinosquise, uma maculosquise, com uma separação das camadas maculares, sem descolamento de retina evidente, com um buraco macular lamelar. O que nós fizemos? Nada, só observação. Situação inalterada e já em observação pelo médico de origem, sem nenhuma mudança. Já um outro caso, 60 anos, com miopia de menos 13, acuidade visual 26, você olha fundo de olho, você não fala, não tem lógica, você não consegue identificar, mesmo fazendo uma biomicroscopia adequada, bem feita, você não consegue identificar adequadamente a presença de alguma alteração macular significativa. Quando você faz o OCT, aqui está um líquido subretinal infiltrado e uma tração vitromacular. Indiquei cirurgia nesse olho direito. O paciente não quis. Por quê? Medo, posso observar, quero observar. Por quê? O outro olho sem visão, por outras razões, de anos atrás, não operei porque o paciente não quis. E, para minha surpresa, está havendo um alívio espontâneo da tração vitromacular e está diminuindo o líquido infiltrado subretiniano e melhora da acuidade visual no intervalo de 6 meses. O líquido diminuindo, parece que não dá para você ver, sabe, com você ter 3D para mostrar isso melhor, mas parece que menos tração vítreo. Então, esses casos precisam ser diagnosticados e acompanhados. Se houver
progressão, e a mensagem é essa, da diminuição da acuidade visual, é a indicação de cirurgia. Mas quando você chega numa situação dessa, 62 anos, menos 18, baixa da acuidade visual no olho direito, acuidade visual, e o OCT mostrando realmente além de infiltrados, uma situação de uma maculosquise importante, você não tem outra coisa a fazer, a não ser esse vídeo que ia mostrar aqui a cirurgia desse paciente e o resultado. Esse paciente foi para 20/30 com uma excelente resposta cirúrgica. E, finalmente, então, lembrar que os automíopes com baixa da acuidade visual, existe essa entidade que cada vez mais nós, retinólogos, estamos preocupados e não temos uma resposta adequada. Entra o bom senso, entra as peculiaridades de cada situação, inclusive a possibilidade de ter acontecido fenômeno semelhante no olho contralateral. Lembrar sempre que os automíopes têm maculosquise cada vez mais diagnosticada, principalmente quando nós temos à disposição esse tipo de OCT, porque aí sim esse paciente pode ser operado e a gente pode então estar. De forma que, finalizando, o sistema de vitrectomia microincisional mudou o paradigma e o tempo de indicação e diminuiu custos e o tempo cirúrgico e, com isso, melhorou o resultado da vitrectomia. Mas, em alguns casos, nós ainda não temos definidos quais são os melhores parâmetros, quando é melhor indicar a cirurgia para que a gente possa oferecer uma melhor visão e uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Obrigado.